assim a palavra do nosso Deus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Oremos. Senhor Deus, somente a leitura da Tua palavra ela causa temor ao nosso coração. E te pedimos, ó Deus, pelo amor do Teu nome, ensina-nos estas palavras essa noite. Desvenda os nossos olhos, Senhor, esta noite, a fim de podermos contemplar as maravilhas da Tua santa lei. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eis aqui a última sessão daquela parte em que Jesus estabeleceu que se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nós não somos dignos do reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder muito, então mais uma vez aqui ele passa a comparar a justiça dos fariseus e a justiça daqueles que temem verdadeiramente ao Senhor. Como vivem aqueles que temem ao Senhor? Qual é a conduta daqueles que temem ao Senhor? Então perceba que há uma coisa diretamente relacionada à outra. Você nunca vai imaginar que uma conduta de vida está dissociada de um pensamento doutrinário. Pode acontecer da sua falta de convicção numa verdade levar você a praticar aquilo que você professa, mas a prática contrária daquilo que você confessa vai levar em última instância você a negar aquela doutrina mais cedo ou mais tarde, porque a sua prática é contrária àquilo que você professa. A conduta muda muitas vezes o nosso pensamento, a verbalização dele, não o que temos internamente. Deixa eu tornar isso mais claro para os irmãos. Eu não conheço nenhum homem que hoje vive afastado de Deus, com práticas contrárias à lei de Deus. Veja bem, afastado de Deus, estiveram no nosso meio, até pregaram a palavra no nosso meio, mas estão afastados do nosso meio. Eu não conheço um que não tenha mudado a sua teologia e a sua doutrina drasticamente, para suportar a prática de vida que eles têm. Os que não fizeram foram os que se arrependeram e voltaram ao Senhor. Mas os que continuaram no erro foram aqueles que, no fim, reinventaram a doutrina da Escritura. Qual era a prática dos fariseus, dos escribas e fariseus? Nós amamos os nossos irmãos e odiamos quem não é nosso irmão. Era a doutrina deles. E essa doutrina é baseada em quê? Baseada numa interpretação da lei equivocada. E aí você tem outro elemento importantíssimo aqui. Veja a seriedade de uma falsa doutrina no meio da igreja. Como ela produz prática também. Porque nós praticamos aquilo que cremos. E esses aqui, ao interpretar a lei dessa forma, eles asseguravam que aquilo que eles faziam era correto, como também arrastavam uma multidão com eles para fazer aquilo como sendo verdadeiro. O que é que ele dizia? O verso 1, verso 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
por acaso a lei diz assim? Quero convidá-los a voltar para a lei, não é? O texto da lei, o Antigo Testamento, e encontrar o que é que ela diz exatamente. No livro de Levíticos, no capítulo 19, versículo 18, Levítico 19, 18, o texto sagrado do Senhor diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso a lei diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ela diz: não te vingarás. É interessante que aqui nessa lei, nesse trecho do verso 43 ao 48, pelo menos 3 trechos do capítulo 19 de Levítico são citados. O outro está no capítulo 19, verso 34, que vai nos ajudar a entender o equívoco de interpretação deles. Quando diz assim, Levítico 19, 34: como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amar-os-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, então, se ele disser, olha, está escrito na lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não te vingarás, mas amarás o teu próximo. Se essa é a lei, então ele disser, ora, quem é o meu próximo? Essa é a boa pergunta. Porque a partir da resposta de quem é o meu próximo, eu vou saber quem eu amo e quem eu odeio. Quem é o meu próximo? Eles entenderam, meu próximo são aqueles que vivem comigo, são os que são da minha nação, do meu povo. Veja que esse princípio não para aí. Porque quando a doutrina do ódio é que governa esse tipo de decisão, o sectarismo toma conta. Veja só por quê. Porque entre os judeus havia saduceus, havia fariseu, havia os essênios, havia todo esse grupo que entre eles não se suportavam no outro e criam em coisas diferentes. Então acabava criando uma facção dentro da facção, dentro da facção, e com isso ele dizia: amar o meu próximo é amar aquele da minha facção. Não era nem mais o judeu, era aquele do meu grupo. Não amar ninguém fora do meu grupo. É alguém no meu grupo. Isso parece claro que Jesus lá na frente vai dizer nesse mesmo trecho. Parece claro que era esse o problema quando ele diz assim: ora, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Porque era assim que eles faziam, eles saudavam apenas os seus irmãos, aqueles do seu grupo. Qual a diferença? Esse espírito aqui, outro texto ainda, que é citado ainda no livro de Levítico, não é? Está lá no versículo, lá no finalzinho do versículo, no início do capítulo 19, verso 2, quando ele diz exatamente assim, Levítico 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Santos sereis, porque o Senhor vosso Deus, sou santo. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aqui, exatamente como termina o verso 48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Veja que toda a problemática está inserida nesse capítulo 19 de Levítico, a interpretação equivocada da lei. Quem são aqueles que eu devo amar? Ou melhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Como nós colocamos, irmãos, não há limite para a interpretação de separação quando o ódio governa a nossa teologia. Interessante que ao redor de Cristo, e aqui Cristo vai estabelecer exatamente esse padrão.
ao redor dele estavam todas as cercas, as paredes, os muros que tinham sido levantados pelo ódio e pela separação. Jesus ali está inserido no meio de um emaranhado de muros e cercas e paredes que separavam pessoas que viviam dentro da mesma cidade. Quem é o meu próximo? Jesus aqui vai nos ensinar que ele veio para quebrar todas as barreiras da raça, de raça, nacionalismo, partidarismo, idade, sexo, etc. Não haverá mais barreiras que possa separar grupos baseados nesses termos. A pergunta merece uma resposta. Quem é o próximo? Então, o melhor texto para explicar isso é o próprio Evangelho, no capítulo 10 de Lucas. Os irmãos podem abrir lá comigo o Evangelho de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 29 em diante. E é essa exatamente a pergunta feita ali. Porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O meu próximo é aquele que se encontra no meu caminho. O próximo é aquele que está no meu caminho. Próximo aqui não é, em hipótese nenhuma, alguém simplesmente da minha família, alguém da minha fé simplesmente, mas todo aquele que está no meu caminho. Baseado nisso, então, Jesus estabelece qual é a interpretação da lei. Jesus vai dizer quem é o meu próximo agora, no versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aqui é importante dizer, irmãos, que, mais uma vez, a lei em nenhum momento disse que você devia tratar o inimigo de maneira injusta. Então, por exemplo, se você abrir a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 4 e 5, é muito importante nós voltarmos, porque todo o fundamento desse debate se encontra no Antigo Testamento. E, podendo ler o que a lei diz, torna-se mais claro para nós. Êxodo capítulo 23, verso 4 e 5 diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou seu jumento, veja bem, o boi do teu inimigo, ou seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás.
mas ajudá-lo-ás a erguê-lo, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Ele pede para sermos amigos dos nossos inimigos. Ele pede para que nós venhamos agir com justiça. O que é amar o inimigo? Primeiro, não é transformar o inimigo em amigo. Isso é importante. Aqui Jesus não diz, olha, ele não está dizendo para você, não existe inimigo. Não é isso que está sendo dito. Ele chama inimigo de inimigo. Ele chama aquele que me aborrece daquele que me aborrece. Aqueles que me perseguem daqueles que me perseguem. De inimigo ele chama de inimigo. Termos definidos, claramente. A questão aqui não é que eu vou andar abraçado com o meu inimigo, não é essa a relação. O princípio aqui é eu não vou fazer o mal ao meu inimigo, eu vou fazer o bem a ele. Ele não está me ensinando a chamar meu inimigo de amigo, porque inimizade se resolve com reconciliação. Esse é um termo bíblico redentivo muito forte. A Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, éramos ainda inimigos de Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus no momento em que fomos reconciliados com Ele. Não existe a mudança de estado de inimizade para amizade sem reconciliação. Mas existe como eu devo tratar o meu inimigo. Então, segunda coisa importante, amar aqui não é um sentimento de você dizer assim, eu gosto tanto de fulano, ele faz tanto mal para mim, mas eu gosto tanto dele. Já vi, não é esse tipo de sentimento que está sendo cobrado aqui. Mas é um sentimento de que aquele que faz mal a você, você vai produzir o bem para ele. Você vai orar por ele, você vai interceder por ele. Orar para quê? Para que ele seja morto? Não, para que ele seja salvo, para que Deus abençoe a vida dele, para que ele seja transformado. Isso eu vou orar por ele. Diz o apóstolo Paulo que agindo assim, nós amontoaremos brasa viva sobre a cabeça dele. Jesus então nos ensina que eu devo orar, amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Nós deveríamos orar, irmãos, pela salvação dos nossos inimigos, como falamos. Como diz a palavra de Deus, por Cristo morreu por nós. Isto é, Ele nos amou quando nós ainda não éramos inimigos de maneira clara. Éramos inimigos quando fomos alcançados por Ele. Isso é interessante porque está lá em Romanos capítulo 5, verso 8 e 10, literalmente escrito assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fomos reconciliados. Agora, daqui você percebe porque que no segundo, é o segundo ponto que Jesus coloca no ajuste da interpretação. O meu próximo é todo aquele que está no meu caminho. Seja ele da minha casa, seja meu irmão, seja meu inimigo, seja quem for, o meu próximo é aquele que está no meu caminho. E diz o texto, se no teu caminho alguma coisa do teu inimigo está sendo destruída, protege. Cuida das coisas do teu inimigo. É assim que nós devemos agir. Porque o que é que vai acontecer conosco? O que é que nós vamos demonstrar quando nós agirmos dessa forma? Que nós somos filhos de Deus. É interessante isso. É o único momento no texto que é dito isso, né? Se você lembrar, no versículo 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste.
E é interessante que é único das bem-aventuranças, né, no capítulo 5, a bem-aventurança que trata do mesmo resultado é essa do pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui, bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados, porque nós vamos nos tornar filhos do vosso Pai. E aqui é interessante que a ideia aqui não é que eu vou me tornar filho. Se eu fizer isso, eu vou me tornar filho. Não é essa a ideia. Nós vamos imitar o nosso Pai. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 1 e 2, você pode abrir sua Bíblia lá e você vai encontrar essa informação claríssima lá no texto. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Veja, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui, Paulo então dá exatamente a ideia. Aqui não é se eu amar o meu próximo, eu vou me tornar filho. Como filho de Deus, eu devo agir dessa forma. Nós somos chamados filhos de Deus porque imitamos. Interessante isso. O filho ele imita o pai. Nós podemos ver isso dentro de casa. Os filhos têm a tendência de imitar o seu pai. Daí o cuidado que o pai tem que ter para poder ensinar boas coisas aos seus filhos, porque eles imitam de maneira direta aquilo que nós fazemos. Eu estava conversando com alguém, com um irmão ontem, e uma coisa que foi interessante, ele diz exatamente essas palavras. Ele disse: quando você vê um filho falar alguma coisa sobre alguém, a criança, você vê a criança falar alguma coisa que reflete um juízo de valor sobre alguma coisa, você não tenha dúvida que ele está seguindo os seus pais naquele juízo, porque ele ouviu em casa e está reproduzindo o pensamento dos seus pais. É muito interessante que isso na maioria das vezes, assim que acontece. Então aqui Paulo está dizendo, nós devemos ser imitadores de Deus, agir como filhos amados, que imitam o seu pai. Porque o que foi que o seu pai fez? O que é que o nosso pai fez? Ele amou e deu a vida por nós, quando nós ainda éramos inimigos. Quando nós éramos inimigos. Mas como isso se manifesta? Como é que o amor se manifesta nesse texto? Interessante, que é importante fazer essa distinção entre o amor, né, especial, se eu posso usar essa terminologia, e o amor geral, não é? Que é a graça comum, pode-se dizer. Se você olhar no capítulo 5, irmão, na parte B do 45, diz assim: porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O sol não nasce apenas para os bons e as trevas para os maus. A chuva não cai apenas na lavoura do justo e não cai na lavoura do injusto. Cai para todos. Essa é uma revelação do amor de Deus para com os homens. Nesse termo, nesse princípio, nós entendemos isso como uma chamada revelação geral, ou o amor geral de Deus. Que é manifestado aos homens, mesmo os ímpios. Mas de maneira direta, é também a paciência dele. Em permitir com que nós, ainda no tempo da vida, possamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque
que Ele pacientemente aguarda a nossa vida. Porque se não fosse assim, nós já teríamos sido destruídos no primeiro momento da vida, porque somos pecadores e dignos de julgamento. Mas o Senhor não fez assim. Ele suportou a nossa vida até o dia em que a graça salvadora nos encontrou. E durante esse tempo, nós recebemos benefícios que éramos indignos de receber. Durante esse tempo, nós merecíamos a condenação eterna e Ele não nos deu. A graça comum de Deus, o amor comum de Deus revelado aqui, nos faz pensar que, como cristãos, nós devemos ser como um pai, porque até a graça especial dele para conosco se deu no mesmo estágio que os ímpios recebem a graça comum, quando nós éramos ainda pecadores. Nós fomos alcançados por essa revelação especial, por esse amor especial, por essa graça especial que alcançou o nosso coração, nos redimiu. De maneira, irmãos, que nós não podemos fugir dessa responsabilidade. A nossa conduta, a nossa relação com as pessoas, elas precisam estar pautadas nesse espírito. Nós temos inimigos, sim, nós temos. Mas eu não ajo com os meus inimigos como os inimigos agem conosco. Eu ajo com os meus inimigos como Deus agiu comigo. Agora, é importante, irmãos, que nesse princípio, não é? Você entenda que Deus fez assim, até mesmo com aqueles que foram condenados por toda a eternidade e que eram, por natureza, filhos do maligno. Por exemplo, se você pegar o livro de Gênesis, no capítulo 4, versos 6 e 7, na história de Caim, ele de maneira graciosa, bondosa, chega para ele e diz: porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Ele avisa, ele abre os olhos, perceba que você vai cair. E eu não posso discutir isso como se fosse uma intenção de Deus não pura. É a intenção pura de Deus que Caim pudesse se arrepender. Ele não falou aquilo com a intenção de destruí-lo, apesar de saber e os decretos estarem manifestados que ele era filho do maligno. Ele disse assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Lá na 1 João, no capítulo 3, verso 12, carta de 1 João 3, 12, diz: não como Caim, que era do maligno. Ele era do maligno. A condenação já havia sido manifestada sobre ele. Mas o Senhor revela a sua bondade sobre ele. O mal está aqui fora. Eu tive que Deus falando através do profeta Isaías no capítulo 65, verso 2, diz assim: estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Veja que coisa: estendi as mãos todo dia. Todo dia. No capítulo 10 do livro de Romanos, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradicente. Todos os dias. Você sabe o que é isso, irmão? O Senhor do universo dizendo: eu estendi minha mão a um povo mau,
nós somos imitadores de Deus. A nossa conduta é estender a mão aos nossos inimigos, é orar por eles, é interceder por eles. Nós somos e seremos chamados filhos de Deus, se assim procedermos. Se assim procedermos. Mas não há dúvida, irmãos, que existe um amor que ele demonstra pelo seu povo, que redime o seu povo, que apesar de suportar com paciência os contradizentes, o mal, existe um amor que ele revela para alguns que ele vai salvar. No capítulo 17 do livro de Gênesis, verso 21, diz assim: a minha aliança, porém, estabeleça-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará a luz, desde mesmo tempo, daqui a 1 ano. A minha aliança não será com Ismael, será com Isaque. O Salmo 103, verso 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Verso 18: para com os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, 16 diz: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há um amor que redime e um amor que suporta, mas que continuamente ele estende a mão. Isso é tão importante, irmãos. É como o Senhor, todo domingo, levanta pastores em tantos lugares desse mundo, que pregam o Evangelho todo domingo, todo dia do Senhor, para que os homens se arrependam. E muita gente vem à casa do Senhor, mas não tem compromisso com Ele, não muda de vida. E você percebe como a bondade de Deus se revela a cada dia, estendendo as mãos a fim de que se arrependam dos seus pecados. E o texto encerra dizendo, com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo: portanto, sede vós perfeitos, perfeito é o vosso Pai Celeste. Porque os fariseus e os escribas, eles só faziam bem àqueles que eram do seu grupo. Se nós agirmos assim, que diferença temos? Nós seremos filhos de Deus se fazemos o que Deus faz. Nós não imitamos os fariseus, nós imitamos a Deus. Nós imitamos a Deus. E é interessante porque essa ideia de ser perfeito. Perfeito, como diz o verso 12 do capítulo 19, verso 2 do capítulo 19 de Levítico. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Agora veja que essa perfeição aqui, ele não está dizendo que nós vamos chegar aqui na terra, algum momento na história, e nós seremos sem pecado. Não existe nenhum registro que antes da morte alguém poderia passar por uma experiência como essa, dizer: eu nunca pequei, eu não pequei depois que eu me salvei, depois que eu fui salvo. Nós não podemos dizer isso. O que significa então ser perfeito? Texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 7 em diante. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, 7 em diante, diz assim:
mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. De Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, e aqui Paulo está próximo do fim, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, e aqui é interessante esse verso, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Veja que coisa, o argumento todo dele é dizer, eu ainda não cheguei lá, eu ainda estou no caminho, mas ele diz, nós que somos perfeitos. Por que somos perfeitos, irmãos? Porque a minha justiça não vem de mim mesmo, vem de Cristo. A minha perfeição é a perfeita justiça de Cristo. E aqui no final, quando ele diz, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste, exatamente não está dizendo para você que você precisa basear sua vida na sua justiça pessoal, mas na justiça de Cristo. Essa é a vontade de Deus, que você viva como imitador do Senhor, mas a justiça não vem de você mesmo. Eu não me torno filho de Deus porque eu obedeço. Eu obedeço porque eu me tornei filho de Deus. Eu vou revelar que eu ando com meu Pai pelo modo como eu me comporto. Eu revelo que eu ando com meu Pai no modo como eu me comporto. Como eu conduzo a minha vida. Eu digo com quem eu amo. Quando eu era adolescente, havia uma senhora na nossa congregação que ela tinha uma pastelaria. Era impressionante aquilo. E minha mãe dizia, não coma pastel não é uma coisa muito boa, não é? E eu saía do jogo de futebol, passava na pastelaria e ia para casa, desobedecia, né? E não terminava bem, sempre tinha que ser disciplinado por isso. Nunca terminou bem essa história. Então eu passava na pastelaria e ia para casa. Quando eu chegava em casa, a mãe dizia, você esteve na pastelaria? Eu dizia, por quê? O cheiro não engana. Eu não tinha jeito, ficava impregnado em mim. O cheiro de pastel. Tinha que procurar outra coisa para comer, que não cheirasse tanto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. É exatamente assim a vida cristã. Vocês lembram lá do texto de Atos? E quando o apóstolo Pedro está sendo julgado no Sinédrio, eles disseram assim para ele. Ora, depois de Pedro falar coisas profundíssimas, disseram assim, como pode ele falar coisas dessa forma? Ele não era um pescador no nosso meio, como ele fala coisa tão profunda? Então o texto diz, eles então entenderam que ele havia andado com Cristo.
Nem quando ele tentou enganar, ele conseguiu. Quando Jesus disse que ele ia negá-lo antes de morrer, antes de Cristo morrer. Quando ele foi no meio da multidão, alguém disse: ele fala como aqueles que andaram com Cristo. Não tinha como esconder um modo de falar, um modo de dizer, um modo de se comportar, um modo de agir. Não há como esconder. Se nós andamos com o nosso Pai Celeste, nós somos imitadores dele. Nós cheiramos. Nós cheiramos aquilo que nós andamos. Não há como fugir disso. Não há como esconder isso. Não há como esconder isso. Então o Senhor Jesus diz: seja perfeito. Anda comigo e ser perfeito. Ele disse a Abraão. Aqui, ser perfeito. Paulo disse: eu sou perfeito, mas ainda não sou perfeito. Porque a minha perfeição está em Cristo. Mas eu sou imitador de Deus, porque faço o que Ele manda. Isto deveria ser a nossa vida. Então, irmãos, de maneira bem objetiva, como nós tratamos as pessoas que são nossas inimigas? Como eu trato os meus inimigos? Tenho eu orado por eles? Tenho eu estendido as mãos para eles? Tenho eu socorrido no dia da necessidade? O que tenho feito? Tenho me alegrado com o sofrimento dele? Tenho chorado com o sucesso dele? O que tenho feito? Porque o Pai Celeste não faz assim. Ele não faz assim. Ele estende a mão aos homens maus como nós. Ele derrama o sol e a chuva sobre bons e maus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante também a você que ainda não conhece a Deus e talvez esteja imaginando que esse amor é suficiente para te salvar. Deixa eu lhe dizer, não use a ideia de que você está recebendo do Senhor coisas graciosas, fruto do amor dele para com a humanidade. Não use esse sentimento para entender que você está bem diante de Deus, que você não vai ser condenado por ele. Não use esse pensamento. Por quê? Porque o que você recebe de Deus, você deveria glorificá-lo por isso. E veja o que você faz com o que Deus lhe dá. Você usa para o seu prazer. Você vive a vida como você quer. Você anda nos caminhos que você quer andar. Você vive a vida como você quer viver. Você não se submete a Ele. Você não teme. Você não ama. Então, que relação tem o amor de Deus com o que você é e o que você faz? Daí eu quero lhe alertar. Arrependa-se dos seus pecados. Porque você tem pisado no amor de Deus. Usufruindo das coisas que Ele lhe dá. Mas deixa eu lhe dizer mais, algo muito sério. Você tem negado até que Ele existe da maneira como você vive a vida. Como disse um filósofo cristão, explicando sobre o que fazem os ateus em relação a Deus, ele diz: eles são como uma criança que sobe no colo do pai e bate no rosto dele. Exatamente, nós fazemos assim. Você tem recebido o sol, a chuva, a saúde e trabalho, e você se assenta no colo do teu Criador e bate no rosto dele, dizendo: o que eu tenho é fruto do meu trabalho, o que eu tenho é fruto do que eu conquistei. Eu vivo a vida como eu quero, eu
faço o que eu quero da minha vida. Você, como uma criança que bate no rosto do pai, você todo dia que não se submete a Deus, você faz isso com o teu Criador. Você diz a Ele: eu não preciso do Senhor, apesar de receber dele todo dia benefícios, vida, saúde. Eu quero convocá-lo ao arrependimento. Arrepende-se do seu pecado. Venha ao Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. Mas deixa também eu me dirigir a você. Nós vivemos a vida cristã na luta para ser perfeito. Mas eu quero lhe pedir uma coisa que é o fundamento de tudo. Nós não vamos viver perfeitamente porque vamos ser vitoriosos aqui agora, ou porque vamos aqui nessa vida alcançar a plena perfeição. Nós devemos buscar, como diz o apóstolo, deixando as coisas que para trás ficam, caminhar na direção rumando a algo superior. Todo o tempo, a vida toda é assim. Mas você precisa entender que a tua perfeição está em Cristo. E a tua luta contra o pecado não pode ser sem esperança, porque a tua vitória e a tua justiça pertencem a Deus. A nossa luta contra o pecado, ela não é sem esperança, porque nós já somos herdeiros da justiça daquele que nunca pecou e cumpriu a lei perfeitamente na sua vida. Quer ser perfeito? Submeta-se a Cristo. Abandone a sua justiça pessoal. Receba a justiça de Cristo. E ande de conformidade com seu Pai, aquele que te criou